feitos pelo, pela gravidade e tal, né? Coisas que a gente vê na prática. Mas nada me impede de querer fazer uma partícula se mover senoidalmente, né? Por que não? Né? Por que não? E por aí vai. E entre outras várias equações que tem, né? Muito bem. Então tá bom, ó. Aqui ele vai definir então a velocidade média. Eu acho que a gente falou brevemente sobre isso na outra aula, né? Eu Aham. falei para você que a velocidade média, e daí tu tem que tomar um cuidado, porque tem a maioria dos livros, ok, diz que a velocidade média tem a ver com o deslocamento, mas alguns outros não, dizem, confundem, né? Dizem que a velocidade média é a velocidade escalar média. Então, toma um cuidado, tá? Vê bem do que tá se tratando na prova, tu pergunta para ter certeza. Professor, daí tu fala assim, esse é o migué que tu vai dar. Professor, eu estudei por um monte de livro. E daí tinha livro que confundia velocidade média e velocidade escalar média. Tu pode me dizer se a velocidade média é com deslocamento ou não? Só para tu, entendeu? Pegar Sim. certeza ali do que tu estás fazendo. O professor já vai sacar, ó, esse cara aí pegou uma ideia boa. Porque é comum os professores deixar isso um pouco de lado. Mas, de modo geral, a gente viu na aula passada, velocidade média se dá por meio do deslocamento. Por isso que a velocidade média numa corrida de Fórmula 1 é zero. Sim, porque ele sempre volta ao mesmo ponto inicial, né? Justamente, se tu por acaso morrer na maternidade que tu nasceu, tua velocidade média foi zero, teu deslocamento foi zero, aí vai. Uhum. Se eu morrer agora, eu vou ter um puta de uma velocidade média, porque eu tô em Portugal, né? Eu nasci no Brasil, mas se eu Ah, voltar. eu até dei uma olhadinha lá na live que tu fez lá. Ah, é qual? Ah, dos cursos português lá? Pode ir. Isso, cara. Pô, valeu, cara, valeu. Falamos uma pá de besteira lá sobre Bitcoin, mas se tu curtiu, tá valendo. Bem, aqui então nós temos um movimento então descrito por uma função bem estranha, né? Não dá nem para equacionar ela. O que dá para fazer é tu tirar, por exemplo, a velocidade média entre dois trechos, né? Tu pode, por exemplo, se tu quiseres, né, tirar aqui do T2 e do T3, né? O que que tu vai precisar? Posição final, inicial e o Uhum. tempo, né? Depois é só fazer a divisão. Agora perceba uma coisa. Digamos que a gente queira a velocidade média entre o instante 7 e o instante 1. Bem, eles estão bem longe no tempo um do outro, Sim. mas a posição que eles ocupam é a mesma, olha só. Então, provavelmente o carro foi para frente e começou a dar uma rezinha, né? Aham. Foi isso. Porque eles estão na mesma posição, apesar dos pontos estarem longe um do outro, eles estão na mesma horizontal, ou seja, no mesmo valor de posição, mesmo valor do eixo das ordenadas aqui, né? Então, algumas coisas se confundem um pouco aqui nesse conteúdo, mas tem que prestar atenção, né? Por exemplo, tu olha para essa curva, né? Um aluno claramente poderia pensar, por que não, que o movimento foi de fato assim. Ele meio que subiu uma rampa e depois desceu, né? Sim. Ou tu tá vendo um carinha do alto aqui, né? Imagina que tu tá vendo ele de cima, tipo do céu, assim, tu tá vendo ele se mexendo para cá e depois virando para cá. Não, não tem nada a ver. Isso aqui não representa como ele andou. Isso aqui só representa matematicamente a função que descreveu o movimento dele, né? Uhum. Então, na prática aqui, se tu pensar que tudo ocorreu em uma dimensão, já que é a proposta desse slide, né, dessa primeira matéria, o corpo foi para frente, então imagina uma pessoa indo para frente, simplesmente numa linha reta, e depois voltando. Foi isso que aconteceu, beleza? Ah, aham. Não se deu daquela forma, como aquela figura. Certo, então a velocidade média tá aí, olha só, então como a gente aprende, né, é o deslocamento dividido pelo tempo, e a gente associa o deslocamento com com esse cateto oposto aqui desse triângulo, né? E o deslocamento no tempo, como o cateto adjacente ao ângulo θ, tu até pode dizer, por uma matemática bem tranquila, assim, que a velocidade média vai ser numericamente igual à tangente do ângulo. Porque o que é tangente se não Ah, cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? sim. Pode Ah, crer. Pitágorazinha na veia, é isso mesmo. Então, aí, ó, olha só o que ele está fazendo agora. Por algum motivo, ele começou a aproximar o ponto, né? Por quê? Porque isso é bem interessante. Às vezes a gente não quer saber qual foi a velocidade média entre um instante e outro. A gente quer saber qual é a velocidade média no instante que a gente está agora. Tipo um carro, né? sim. Quando a gente vai passar lá pelo pedágio e tal.
lá, o negócio de multa lá, não sei o nome daquela porra. O que que acontece, né? Se naquele instante tu passar acima do que ele mandou, daí já era. Daí já era. Beleza. O que que tá rolando aqui? Ó, a gente tá tentando aproximar, então, o ponto final do ponto inicial. Vai ter um momento que eles vão estar aqui, ó, juntinhos. Juntinho. Claro que. Oi? Diga. Não, juntinho, sim. Isso. Juntinhos, no caso matemático, né? Na matemática que a gente está acostumado a trabalhar, não existe isso de juntinhos, né? De tu aproximar até ficar igual. Mas sim infinitesimalmente próximos um do outro, né? Para a gente Aham. poder utilizar as coisas que nós conhecemos de cálculo. No caso, né? Tu vais transformar esses deltas aqui, né? Em diferenciais, né? O dt e o dx. Um exemplo tipo, da velocidade instantânea seria sempre a gente vai descobrir a velocidade instantânea como na aula passada, lá, quando tiver uma fórmula por derivada, é isso? Sempre é meio forte, mas sim. Podes fazer, se tu tiveres a função da posição, é só derivar que tu encontra a velocidade, é verdade. Uhum. E tu vai encontrar então a velocidade instantânea, exatamente. Depende Mas não, instantaneamente ali do tempo. Diga. mas não é algo de certeza que sempre vai ser daquela forma. Se tu sempre tiveres a equação da posição em função do tempo, tu sempre podes obter a da velocidade derivando, isso é verdade. A questão é, tu vai poder obter a velocidade de outras formas também. Esse é o ponto. Ah, Só isso que eu quis dizer. Por sinal, Torricelli é uma equação que não é em função do tempo, né? Então já não sim. envolve ali tu derivar no tempo, que é o caso que, entre outras situações, né? Velocidade do movimento circular, por aí vai. Mas é isso aí, meu cara. Então ele vai mandar umas letras aqui, que tu tens que saber derivada, pelo que eu entendi, tu já passou em cálculo, né? Sim, Então, basications das derivadas você sabe. sim. De modo geral, tu vai precisar saber só a derivada do polinômio, né? Que é essa. De Uhum. resto, de boinha, né? Muito bem, daí ele vai mandar aqui a velocidade escalar média, que tem a ver com a distância percorrida, né? E daí aqui sim, né? Tu pode pensar numa corrida de Fórmula 1, que a pista tem um determinado tamanho, o cara fez um determinado tempo a volta, só dividir esse tamanho pelo tempo e já era. Muito bem, bom que esse slide aqui me dá um tempo de tomar uma água. Vamos ver aqui, uma viagem de Campinas a São Paulo é feita em média 1,5 horas. Muito bem, a distância dessas duas cidades é 150 quilômetros. Quais são a velocidade média, escalar média, numa viagem de ida e volta a São Paulo? Essa questão é meio troll, mas eu vou deixar tu fazer. Sim, Quando tu me dizeres a resposta aí, a gente continua. tá. Vai na paz do Senhor Jesus aí. Lembra das equações? Uhum. É simplesmente a divisão lá e pronto. Calma aí que eu vou achar minha calculadora. Aqui. É a 2 ali, de 0 a 60. 0 e 60. Opa! Opa, Cara, desligou o PC do nada aqui, deu tela azul. ô louco. É, pois é, velho. Fazia tempo que não dava tela azul. Eu até pensei assim que tela azul tinha a ver com a temperatura, né? Porque lá no Brasil é mais quente, aqui nunca deu tela azul.
Hum, Porra, deu tela azul, velho. Então significa que aquela minha outra teoria acho que é verdadeira. Que é, não sei se tu tá ligado, mas dizem que tela azul dá porque por causa de raios cósmicos. Tu sabe o que é um raio cósmico? não, não sei. Cara, um raio cósmico é quando, por exemplo, uma estrela de nêutrons, né, entra em colapso e daí ela começa a soltar neutrinos muito energéticos no espaço, né? Aham, Daí esses raios cósmicos eles chegam na Terra e alteram a estrutura de coisas, assim, por exemplo, boa parte da evolução dos animais durante, né, antigamente, né, se dava por meio de raios cósmicos que batiam no DNA deles, e daí alterava alguma coisa, porventura essa coisa poderia ser algo bom, né? sim, Por exemplo, um urso marrom virava albino, né, por causa desses raios cósmicos que se batiam no DNA, quebrava a estrutura do DNA, mudava lá, e daí, pô, ia pra neve. E daí o que que acontece é que já fizeram testes de colocar computadores, né? Na verdade, coisa de avião mesmo, sabe? Nesses passeios transatlânticos. Então, pela lógica, já como eles estão mais acima da atmosfera, menos chance do neutrino bater em alguma coisa, né? Porque o neutrino é uma merdinha, né? Se bater num átomo de ar ou qualquer coisa do gênero, ele faz o efeito lá. Só que o que que acontece? Se o avião tá alto, então tem menos atmosfera para o neutrino bater. Ele acaba batendo nos equipamentos e mudando ali as coisas do avião. é, Já viram isso já, esse teste. E daí o que acontece é que eu acredito que alguma dessas telas azuis é partícula, partícula espacial batendo no processador aqui, velho. Eu acredito mesmo nisso. mas é, é uma pira, hein? Né? Não é pira não, velho. Também, bem, aí quando mete política no meio, não sei. Mas teve uma vez na Bélgica que alteraram uma votação e, pô, tinha registro de tudo, ninguém mexeu no bagulho. Daí, no fim, o que alterou foi que um raio cósmico bateu no computador e mudou um bit. Daí a Nossa, mulher com trocentos mais votos, entendeu? Do que era é, possível. nossa, E é verdade. E tem outro também, depois procura disso. Não sei se tu conhece o jogo Super Mario 64. sim. Pois é, tem um glitch que aconteceu uma vez, o cara gravando, né? E, porra, aquilo salvou um monte de tempo lá. Ele tava querendo fazer um speedrun, que é zerar o jogo rápido. E daí aquele glitch foi tão impressionante que o pessoal ficou tentando e pagaram mais de US$ 10.000 para quem conseguisse reproduzir o glitch e explicar como é que aconteceu. E até hoje não conseguiram. Então eles fizeram uma mesma modificação de bit na fase, como que poderia ter acontecido com o raio cósmico, né? Alterando ali, como alterou no negócio da votação que eu te expliquei. E de fato aconteceria aquele glitch, com aquela alteração à mão, vamos dizer, do Sim, bit. Então essas alterações de raio cósmico, elas mudam bastante coisa aí, velho. Tô te falando. cara, não, É, nunca tinha escutado isso. doideira. Também tem o negócio de não poder mulher grávida viajar transatlântico, né? Ou aeromoça grávida. Porque o É, perigo das partículas cósmicas baterem no bebezinho ali e alterar completamente o DNA, tá ligado? caramba, É uma treta. Bem, e aí? Descobriu? é a dois ali. Zero? Como assim zero? Me explica. É, como tu disse antes, né? A velocidade média é através da posição. Então, não, deslocamento. O Isso. deslocamento dele foi zero. Já na Foi zero. escalar, daí foi de 300 quilômetros e o tempo foi de 5 horas. Ele, Exato, foi voltou. Muito bem. A velocidade instantânea aqui, meu caro, por hora ele está mostrando duas das funções. Bem, está mostrando a função mais simples que tu tens para deslocamento, que é a reta, ou seja, tu estás tratando de sorvete aqui, né? Ele até escreveu sorvete, só que sem o S, né? Tá falando uhum, só do eixo X aqui. Que tu tais aqui, se tu parar para pensar, né? Pegando a equação da velocidade média e passando o t menos t zero, multiplicando a velocidade ali, levando em conta que ela é constante, né? É um caso particular, perceba. Como tu mesmo me perguntou agora há pouco, qualquer outra função, se tu quiser, tu deriva em contra a velocidade. E o contrário também, se tu integra, né, uma equação da velocidade, tu tens o deslocamento, né? Por quê, né? A gente ouve isso, integral a área lá tem significado. Não é bem assim, né? Vamos ver aqui. Olha só, meu caro.
Sorvete, né? Concorda comigo? Aqui. Sim. Bom, bom demais. Então, claro que x menos x0 é o deslocamento. Uhum. Agora, olha para isso aqui. T menos T0 não é essa parte de baixo aqui do gráfico? A base desse retângulo, por exemplo? É. E V não é a altura do retângulo? Sim. Do zero a V, né? Tu tens a altura. Então, V é a altura, T menos T0 é a base vezes a altura dessa área, né? Uhum. Então, V vezes T menos T0 dá essa área. E essa área aqui é justamente, né, o que ele está dizendo aqui que é numericamente igual ao deslocamento. Beleza? Aham. Essa é a lógica. Agora a questão é, nem toda área é tão fácil de calcular dessa forma, né? Como um retângulo. Então, o que tu tens que fazer? Tu continua calculando retângulos, só que retângulos de bases bem pequenininhas. Uhum. Então, Ah, tu isso aí deixa. eu até vi, mas eu não entendi muito bem a parte integral. Então. Tu não chegou a estudar integral em cálculo? Não, eu cheguei, mas eu não entendi muito bem, não. Integral. Tá. O bagulho da integral é o seguinte, cara. Tu não precisa se preocupar muito com os detalhes. Tu tem que saber obter a primitiva, né? Que basicamente é olhar na tabela, tá? Tu vai olhar na tabela, integral de x é x ao quadrado sobre 2. Pronto, acabou. E agora, mediante a isso, né, se for o caso, tu coloca as limitações de t aqui no caso, né? Sim. Encontraria então a área, tá bom? Mas não se preocupa muito com o significado maluco da integral. Pensa aqui que na prática, apesar de ter um monte de símbolo doido, né? O que que ele está fazendo? Ó, sigma, somatório. Ele está somando o quê? Todos os retângulos. A gente acabou de conversar que V vezes delta T não era retângulo. Sim. Então, ele está somando todos os retângulos aqui de uma figura um pouco mais complexa, né? Porque isso aqui, qual é a área disso, né? Não sei. Então, tu soma todos esses retângulozinhos que tu vai ter a área. O problema é, sempre sobra essas paradas para fora, né? Como Aham. é que tu lida com isso? Diminui o tamanho da base. Deixa a base infinitesimalmente pequena. Que é chamar essa parada aqui de delta T, né? Quer dizer, dt, não delta T. Né? O delta dá uma ideia de tamanho real ainda. O dt é um negócio infinitesimal. Tá bom? Então é isso aí, ó. A derivada da posição é a velocidade e a integral da velocidade é a posição. De boa, né? Uhum. Qual desses cinco gráficos de coordenada versus tempo representa o movimento de uma partícula cujo módulo da velocidade está aumentando? Eu vou no banheiro, tá, velho? Mas pensa, módulo aumentando significa coeficiente angular positivo na prática, né? Sim. Então, dá uma pensada nisso e eu já volto. 2 minutinhos.
Voltei, man. Desculpa a demora. E aí pensou onde a velocidade está aumentando, cara. Eu julgo ser a 1. Só na 1? E pode ser a 5 também. Ah. Bem, a 5 não. Por quê? Porque a Coeficiente velocidade. angular não muda. Isso. Tem a ver com o coeficiente angular. Né, tem a ver com a natureza da função que tu tá trabalhando também, né? Vamos pensar comigo. Ó, tu tem uma reta ali, né? E tu sabe Sim. que a derivada de uma reta é uma constante. Então tu sabe o que vai sair dali. Se aquilo é um gráfico de posição por tempo, vai ser uma velocidade constante. Então, não é uma velocidade que está aumentando, certo? Com Na 5, quero certeza. dizer, na 5. Aham. Agora, na 1, daí tá certo. Na 1, é isso aí. Na 1, de fato, tá aumentando ali, já que é uma parábola, né? A derivada vai ser uma reta crescente. No caso da 4, apesar de a posição estar crescendo, a velocidade está diminuindo, né? Então, no momento que ela chega ali na sua posição de altura máxima, né? Tu pode até dizer que a velocidade é zero e depois ela começa então a cair. Tu poderia pensar dessa forma se fosse um movimento de subida e descida. Muito bem, velocidade alterando-se tem aceleração. Então, veja que velocidade e aceleração são grandezas vetoriais, né? Mas por hora, como a gente está trabalhando em uma dimensão apenas, a gente está falando só do módulo. Então, claramente, quando o módulo da velocidade altera, tu tens aceleração. Por exemplo, nesse movimento aqui, tu tens uma aceleração, de novo, está associado com o coeficiente angular da reta. Se tu quiseres, tu pode tirar aqui, né? Fazendo, sei lá, 10 dividido por 4. Isso que vai dar Uhum. 2,5 aqui. Aqui vai ser zero, né? Porque não muda. A velocidade permanece a mesma nesse trajeto. O carro está se mexendo ali, mas a Sim. velocidade é a mesma. Então não tem aceleração e aqui tem uma desaceleração, uma freada. Por isso que está negativo ali. Pela mesma lógica, né? Tu podes obter como a derivada da velocidade, que por sua vez é a derivada da posição. Então tu pode dizer que a aceleração é a segunda derivada da posição. Então, se tu tivesse a Como equação, pode repetir? que se tu tens a equação da posição, tu pode derivar duas vezes a equação da posição, e daí tu obtém a equação da velocidade. Desculpa, tu deriva duas vezes a equação da posição, e com isso você encontra a equação da aceleração. Ah, tá. Beleza, entendi. Então note que essa questão da derivada demanda você ter a função, como a gente tinha nos problemas da aula passada, né? Mas, de modo geral, a gente já vai trabalhar com isso pronto, utilizando as equações do MRUV, né? O sorvetão, vovô Ateu É e que também Torricelli. depende o que a questão está pedindo, né? Que às vezes ela fala se a aceleração é contínua ou não. Claro. Se a gente estiver falando de movimentos realistas, assim, a aceleração costuma ser constante, tá? Uhum. Então tá bom. Daí ele vai mandar aqui que a consequência de uma aceleração constante é sorvetão, é vovô Ateu, e Torricelli aqui tem uma quarta equação secreta aqui que ninguém usa. Mas ela existe. Se tu por acaso não tens aceleração e não quer saber da aceleração, tu pode usar ela. Essa eu nunca tinha visto, né? Pois é, eu também. Eu já vi ela algumas vezes, mas eu esqueço porque a gente nunca usa ela para nada. Mas ela é interessante aí, né? Se tu, é uma situação onde tu não tens aceleração. Tu não tem a informação da aceleração, né? Tu sabe que existe, tu sabe que é um movimento acelerado, Hum. mas por algum motivo tu não sabe qual é a aceleração. Tu quer, por exemplo, o tempo e tem todo o resto, velocidade, inicial, final, tempo, né, deslocamento, etc. Tu tens, daí tu encontra, Tá. né? Olha só, né? Aqui é uma questão bem parecida com as que a gente fez na aula passada, né? Temos uma equação de posição em função do tempo, por sinal é um MRUV, porque o tempo está ao quadrado. Tempo Uhum. estando ao quadrado, pode ter certeza que é o MRUV, né? Daí é só derivar, uma vez para velocidade e outra para aceleração. Ele vai começar a mandar aqui uns chorusbango aqui de meio prático aqui de qual foi a distância percorrida, né? Calculando num computador a área abaixo da curva de um carro aqui de Fórmula 1. Vai dar o mesmo tamanho da pista, né? Sim. Beleza, daqui ele vai falar de aceleração da gravidade.
Note, mesma coisa, cara. Mesma coisa. Ó, aceleração da gravidade MRV, tá bom? Tu não vai precisar fazer nada diferente do que tu já tá acostumado. Quando Uhum. for. É só trocar a aceleração pelo G de gravidade. Exato. Quando for queda livre, isso. Trocar o X de horizontal por Y de vertical. E tomar um cuidado, velho. O único cuidado que tu tem que tomar aqui é com o sinal, tá? Por quê? Ah, Porque tu tem um movimento para baixo, né? O que que acontece? Às vezes a gente considera o sentido positivo para cima, como nessa figura aqui, certo? sim. Então, se por qualquer motivo que seja, tu considerou o sentido positivo para cima, por exemplo, a falar que a altura, o cara tá subindo, né? Então a altura tá crescendo. Saiu da posição 0 e foi para a posição 20, subindo um prédio, 20 metros, né? Subindo um prédio. Então, veja, tu saiu do chão, foi para cima e o valor cresceu. Então significa que você considerou que o sentido positivo é para cima, ok? Mas a gravidade, ela sempre aponta para baixo, independente das tuas considerações, né? Soltar uma garrafa agora da tua mão, ela vai cair. Então a gravidade é para baixo, acabou. Portanto, caso tu escolhas, né, para cima como positivo, então a gravidade entra como negativa na conta, tá? Ah, eu Vai nunca entrar tinha como. reparado nisso aí. É, esse é o problema. Tem muita gente que erra esse sinal aqui. Então, por isso tem que ficar bem claro. E veja, não é difícil. Eu tinha uns colegas na matemática que pirava com isso. Ah, mas por quê? Por quê? É só tu perceber o que tu tá definindo como positivo. Sim, Em alguns detalhes da tua conta isso aparece, né? Às vezes tu joga uma coisa para cima, né? Tu pega, sei lá, teu celular e joga para cima e na conta isso diz que aconteceu com 20 metros por segundo. Se tu jogou para cima e tu tá falando 20 metros por segundo positivo, então tu tá considerando para cima como positivo, entendeu? sim. É Então, por que, consequência, a gravidade tem que ser negativa, diga. é que eu já vi até questões que era, tipo, a pessoa tá em determinado prédio a 20 metros e dela solta tal, tipo, tal, uma bolinha. Daí até o professor explicou que dá para você considerar se o ponto zero é em cima do prédio ou vai ser embaixo, tipo, no, no chão. Exato. É, não só ponto zero, né, como referencial. Não é só o ponto zero, porque tudo bem, isso existe, é o referencial, isso é importante, mas o que vai na realidade te dizer se a gravidade vai ser positiva ou não é o sentido que tu considera como positivo. Porque tu pode considerar o ponto zero no topo de um prédio, ó, pensa comigo, desenha um prédio na tua cabeça, tá colocando um pontinho lá no topo dele. Uhum. E tu pode deixar a bolinha cair e dizer que ela tá ganhando altura positiva. Ela cai 1 metro, então ela tá na posição 1 metro. Caiu 2, tá na posição 2 metros. Positivo, entendeu? Sim, Mas da mesma forma, tu pode dizer que é negativo. Tu pode dizer que tu tá no ponto zero e quando ele vai para baixo, ele vai para posições negativas. Agora ele tá na posição -1, -2, -3, quando ele tá caindo, entendeu? É uma escolha, é definitivamente uma escolha, tá bom? Não tem jeito certo de fazer. É o jeito que tu achar mais apropriado na hora. Beleza? Então é isso. Então aqui ele vai mandar todo o mesmo papo de novo, só que levando em conta gravidade, né? Vamos ver a questão 4 aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Baseado na curva da velocidade em função do tempo e sabendo que x igual a zero para t igual a zero, escolha os gráficos de posição e aceleração que melhor representam o movimento dessa partícula. Ah, né? Note que os gráficos de velocidade estão todos iguais, né? sim. Então, qual das opções tem a ver aí? Bem, vamos pensar, né, cara? A gente tem uma aceleração, desculpa, a gente tem uma velocidade, ah, olha só, uma velocidade aqui, né? Subindo, 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 subindo. Até a hora que ela chega num valor máximo e começa a descer, certo? Sim, Então, a gente poderia dizer que nessa região aqui, tu tem uma derivada positiva, porque é crescente, e aqui tu tem uma derivada negativa, porque é decrescente, certo? certo. Então, se a derivada é a aceleração, então a gente precisa de uma região positiva no começo e negativa depois desse ponto. Acabou, certo? Então, por isso que a única opção certa só pode ser essa aqui, É, tendo em calma vista a aí. aceleração. É,
Representa o movimento dessa partícula. É, como é que a gente sabe qual que é? Eu não entendi muito bem a questão. O, Ó, a aceleração, a velocidade é o mesmo gráfico em todos os casos, tá vendo? sim. De uma equação de velocidade dessa, tu vai ter uma equação de posição e uma de aceleração específica. Uhum. Então, qual que é a certa, né? Temos Ah, tá, entendi. três possibilidades aqui. Ou é a Sim, primeira coluna, ou é a segunda, ou é a terceira. Daí eu olhei para o gráfico da velocidade e fiquei pensando na derivada, que é a sim, aceleração. Derivada tem a ver com reta tangente, certo? Como tu viu lá em cálculo 1, lembra disso? sim. Isso. Então, se a gente for pensar a reta tangente aqui, né, nessa primeira parte até o ponto de máximo, tu vai ter retas crescentes, certo? Certo. Retas de inclinação positiva. Ou seja, nessa região aqui crescente do gráfico de velocidade, tu tens que a tua derivada é positiva. Então, se a derivada é positiva, obviamente tem que ser, porque a velocidade está aumentando, né? Saiu do zero e foi até o 10. Então, tu tem que ter uma aceleração Positivo. positiva nessa parte, certo? Então, se tu olhar aqui, já não pode ser esse gráfico de aceleração aqui. Então, a primeira coluna já está errada, porque a Uhum. aceleração está negativa, tá vendo? Sim, Então, ou só pode ser essa aceleração aqui, que é positiva, ou só pode ser essa. O problema se dá aqui depois do ponto de máximo, né? Isso é uma análise mais usando cálculo 1 do que física mesmo. Né? Porque no cálculo 1 a gente aprende que o ponto de máximo, né? É lógico isso, mas o ponto de máximo ele divide uma região de crescência por uma de decrescência, certo? certo. Que está crescendo, a partir desse ponto começa a decrescer. Quando a gente tem uma decrescência, a reta inclinada aqui, a reta tangente, seria decrescente, certo? Certo. Então a reta tangente, que representa a derivada da velocidade, que a gente sabe que é a aceleração, é uma reta decrescente, coeficiente angular negativo. Então, depois desse ponto de máximo, a aceleração tem que ser negativa. E aqui ela não é negativa, Sempre positivo. sempre positiva. Então, por isso que a única resposta certa aqui é essa. Ok? Ok. É isso aí. Então tá bom. Note que eu fiz uma análise utilizando cálculo 1, basicamente. Uhum. Mas eu poderia fazer a análise utilizando física aqui. Né? Eu tenho uma velocidade crescente, o que que acontece quando a velocidade está subindo? Tua posição vai aumentando. Então pronto, já não pode ser essa aqui. A posição está diminuindo aqui. Então pode ser só essa ou essa. E note que os dois gráficos são iguais, né? Sim, Então não tem muito o que discutir, né? Mas depois a velocidade vai diminuindo até quando a velocidade ficar negativa. Quando a velocidade fica negativa, então a gente sabe que o carro começa a dar ré, ele começa a ir para trás. Que é o que está acontecendo aqui, né? Ele está começando a ir para trás. Ele estava numa posição alta aqui, e agora ele volta para o zero, tá vendo? sim. Então é isso fisicamente que está acontecendo. Tu sempre vai fazer a análise da forma que tu achar mais apropriado, tá? Tá, agora eu entendi certinho. Então tá bom. Qualquer coisa tá na gravação lá, depois nós debulha. Beleza. Não sei se tu chegou a ver teu vídeo lá. Não sei se eu gravei, né? A tua outra aula lá. Gravou sim, tu me mandou até o link do YouTube. Ah, então tá bom. Então tá bom demais. Beleza, movimento relativo, né? Isso aqui é um negócio que confunde a cabeça das pessoas, que olha só, me confunde até hoje isso aí. Eu tenho umas questões do ITA de movimento relativo que dá vontade de vomitar quando eu vejo assim, tão difícil que é. De toda forma, movimento relativo se dá, como o próprio nome diz, relativo a algo. Então, por exemplo, se tu tá no meio da estrada lá, olhando os carros passarem, e tu vê um carro indo para a direita e outro indo para a esquerda com a mesma velocidade, tudo bem. Tu nota ali que eles estão, sei lá, os seus 100 quilômetros por hora. Só que um para a direita e outro para a esquerda, tá bom? Tá bom. Agora tu pega um carro e começa a andar a 100 quilômetros por hora para frente. E do nada, no outro lado da pista, tu vê um carro também a 100 quilômetros por hora, só que vindo na tua direção. Parece que aquele carro tá muito mais rápido. Por que que se dá isso? Por causa dessa soma aqui, ok?
Ah, Quando tu tem carro, né? Quando tu tem essa situação de um corpo indo numa direção e tu na direção contrária, né? Ou seja, em direção a esse corpo, você tem que, relativo a você, a velocidade está sendo somada. A velocidade daquele carro é a sua mais a dele, somados. eu jurava que era, tipo, a diferença dessas velocidades. Tipo, suas Sim, velocidades. tem situação que é a diferença. Se tu tá numa pista dupla e tu olha pro cara do lado, ele tá ali do teu lado, né, dirigindo junto contigo ali, daí é a Aham, subtração. Porque o que que acontece? Veja, olha pro teu lado agora. Não parece que a parede do teu quarto tá parada? tá. Isso, olha, é meio filosofia agora, né? Parece que ela tá parada porque justamente tu olha pro lado, ela não sai dali, certo? Sim, sim. Isso é a definição de estar parado. Agora, se tu faz isso com um carro na estrada, acontece a mesma coisa. Tu tá ali dirigindo, olha pro lado, tem um carro, o cara tá lá dirigindo. Continua dirigindo, tu olha, o cara tá ali ainda. Isso não é a definição de estar parado que eu Sim. acabei de te dar? Pois é. Então, no teu referencial, ele tá parado. Daí tu pode falar assim, ah, professor, que monte de asneira, porque obviamente a parede está parada e o carro não, porque eu tô me movendo ali. É, tudo bem. E o planeta não tá girando? Pois é. Pois é, então a parede também tá girando. Mas tu não vê isso, né? Por isso que a gente fala de movimento relativo. Tem situações que é mais claro perceber e outras não. Isso, assim, para o nosso corpo humano, né, tá mais associado com a aceleração, com a inércia, né? Objetos pequenos e que sofrem muita aceleração, tu percebe melhor o movimento, né? Por exemplo, a Terra é gigante, então, apesar dela estar se movendo muito rápido, tu não percebe, né? Sim. Agora, um avião também se move rápido pra caramba. Tu já andou de avião? Não, nunca cheguei. Ah, que pena. Quando tu for andar de avião, tu vai reparar que parece que tu tá parado, assim, no teu quarto. Porque o bagulho tá rápido pra caramba, mas tu nem repara, né? Por quê? Porque ele é grande pra caramba. E eu Aham. não digo isso só no céu, né? Digo isso na pista também, enquanto ele tá manobrando. Eu já tive a experiência de olhar pro lado e não saber se era o meu avião que tava se mexendo ou o avião do lado, que Caramba. tava parado na pista. Porque o bagulho é tão grande que tu não sente o movimento, entendeu? Uhum. Muito bem. Ah, tá bom, ele vai mandar uns outros papos aqui. Eu acho que por hora é isso, meu velho. Por hora é isso. Ah, vamos abrir um outro slide aqui para que na próxima aula tu me tragas questões de movimento unidimensional, hein? Aula amanhã tu traz umas dessas aí para nós, tá bom? Tá, unidimensional. Então tá bom. Ó, daí agora esse slide aqui é mais matemática que qualquer coisa, tá? Por quê? Porque é necessário tu aprender sobre vetores para falar de movimento em duas dimensões. Imagina tu soltando uma bala de canhão e quer saber o deslocamento dela. Tu tem que pensar, né, que a velocidade ali é diagonal, né? A hora que tu solta a bola, certo? Sim. Perfeito. Então, com isso em mente, né, me responda esta bela pergunta. Quais as quantidades abaixo não podem ser completamente descritas por um escalar? E como assim? As quantidades não podem ser completamente descritas por um escalar. Isso. É massa? A massa não pode ser completamente descrita por um escalar, então a massa tem direção e sentido? Ela não tem. Não tem. Então a massa ela pode ser descrita completamente por um escalar. Ah, tá. Então, como é que a gente diferencia isso? Tipo, o que que seria o escalar? Existem grandezas. Ah, tu não sabes o que é escalar? Ai, 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 ai. Bem, tem coisas, né, velho, que não precisa de direção e sentido para tu compreender por completo. Ah, Por exemplo, a temperatura do teu corpo. Tu tá com 36 graus, mas é 36 graus para cima, para direita, na vertical, na horizontal. Isso aí não faz nem sentido falar, né? sim. É 36 graus e acabou. Ou seja, existem coisas que tu descreve simplesmente com número, mas tem outras que não. Por exemplo, a aceleração, por exemplo. Tu tens a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade. Mas se tu não dizer que é para baixo, tu não falou tudo sobre a aceleração, entendeu? Uhum, Porque a aceleração pode ser para direita se for um carro, pode ser sim. para cima se for um foguete.
Entende o que eu quero dizer? Então, a aceleração é uma grandeza que precisa de direção e sentido, ou seja, mais informações que a gente vai dar por meio de um vetor. Por exemplo, massa não precisa, né? Massa, o valorzinho ali explica tudo. Então, seria a velocidade escalar média. A velocidade escalar média, exatamente, porque a velocidade escalar média tem a ver com a direção das coisas, né? Sim. Bem, apesar de ter esse nome escalar, né? Mas a É, questão é que a velocidade em si. Não, pera aí, a velocidade escalar média não. Eu falei besteira. Eu tava pensando que aqui era a velocidade média. É a velocidade instantânea, tá, velho? Velocidade escalar média tá no próprio nome, escalar não vai fazer diferença. Eu acho que tu confundiu com velocidade média. é que eu pensei assim, a velocidade escalar média, tipo, você tem que especificar o ponto em que ela tá, que você tá indo, né? Porque ela pode ser a velocidade média normal, que daí tu vai voltar ao mesmo deslocamento. Mais ou menos. Porque eu acho que tu não entendeu por completo ainda o que é uma velocidade escalar média, até porque não falamos muito sobre, né? Mas na prática, a velocidade escalar média vai ser definida como? Não vai ser definida como a quantidade percorrida dividido pelo tempo? Isso. A quantidade percorrida em si é só um número. Eu não preciso dizer que a quantidade percorrida foi para cima, para baixo, para esquerda, como por exemplo é numa pista de corrida. Tu não tem nem como explicar como é que foi, porque a Ah, pista é toda torta, né? sim. Então as direções e os sentidos não importam na prática. O que importa para calcular a velocidade escalar média é só o tamanho da pista, que é um número. É só um número. Não fala sobre direção e sentido, certo? Agora, a velocidade instantânea, não. A velocidade instantânea, beleza, ele tá com 60 quilômetros por hora na BR, digamos, né? Tu tá falando pra tua mãe, ó, ô mãe, tô na BR, 60 quilômetros por hora. E ela vai dizer, tá, mas tu tá indo pra. Tu mora em Minas, né? Mas tu tá indo pra Bahia ou tu tá indo pro Rio de Janeiro? É, porque 60 quilômetros por hora não explica para qual sentido tu tá na estrada, certo? Aham. Então é isso. E sim, por isso que é a velocidade instantânea. Então, todo o resto, massa, pode ser descrito só por um número, o volume também, tipo o volume da caixa de litro de leite lá. A Sim. área também, a área da tua casa, né? Não existe área para cima, área para baixo. E velocidade escalar média eu já acabei de explicar. Muito bem. Então tá bom. Continuando. Ele vai dar algumas diferenças aqui de escalar, já expliquei para você, né? E beleza, vetores, né? Tu já deve ter visto. Tu já fez geometria analítica na faculdade? Já. Então tu lembra o basicão de vetor aí, produto escalar, produto vetorial, né? Sim. E como se soma vetores, como se subtrai vetores, é isso. Só que no conceito de que o vetor agora tem um significado físico, né? Que é, por exemplo, a distância. Né? Por exemplo, aqui, olha só. Esse vetor vermelho é o vetor deslocamento, né? Apesar de que a pessoa foi de Brasília para Belém e de Belém para Manaus. Mas a gente não calcula isso, a gente calcula Se tu está diretamente. interessado só no deslocamento, tu tem que pensar só na posição inicial e na final, né? Por isso que vem o conceito de vetor deslocamento, né? Que é basicamente a posição final menos a inicial, e daí pouco importa qual foi o caminho, tá ligado? Se quisesse pro Japão e voltar aqui para Manaus, tanto faz. O Uhum. deslocamento foi esse, e acabou, certo? O vetor de deslocamento, quero dizer. Sim. Veja que é diferente de dizer o vetor de distância percorrida, né? Que daí eu teria que calcular o quanto que demorou para ele ir pro Japão e depois para Manaus, né? Beleza? Então é isso. Agora, tu queres obter aquele vetor? Tem algumas formas, né? Tu pode simplesmente aqui, ah, por exemplo, né, usar alguma relação envolvendo esses caras aqui, né? Por exemplo. Né? O que que é isso aqui? Se tu lembrares lá da geometria analítica, né? Eu não sei como é que teu professor ensinou isso para você, mas eu gosto, quando eu vou dar aula de geometria analítica, falar assim para os meus alunos que a soma de dois vetores se dá da seguinte forma. Você pega os vetores que você quer somar, no caso o vetor Brasília-Belém aqui e o vetor Belém-Manaus, e junta a cabeça de um com o rabinho do outro, tá vendo? Sim. Essa é a soma. E, para completar a soma, você pega
Rabo com rabo, cabeça com cabeça. Essa Hum, é a soma. faz sentido. É assim que se faz a soma de vetores com desenho, né? Quero dizer. Vetor, cada situação vai depender do que o problema está pedindo, né? Tem vezes que tu vai resolver aqui na física, principalmente vetor por meio de trigonometria, Pitágoras, seno e cosseno, né? Lá em GAN, né? A gente vê menos formas de fazer essas contas. A gente pensa só em produto vetorial e produto escalar, normalmente. Mas na física a gente usa isso às vezes, mas usa mais, na verdade, a decomposição vetorial com senos e cossenos, tá? Sim. Muito. Então por isso que esse slide aqui, ele não é assim, a coisa mais útil do mundo, né? Principalmente em plano inclinado, isso. Isso, perfeito. Plano inclinado ali, tu decora, basicamente, né? Que o peso é PC PX, no teto isso. Isso, exatamente. Beleza. Qual dos vetores ao lado melhor representação no vetorial de A e B? Pensa na ideia que eu te falei de rabinho com cabeça, né? Uhum. E aí, pensa aí e me fala. Qual que tu acha? É a cabeça de um no rabinho do outro, e daí a soma vai ser rabo com rabo, cabeça com cabeça. E aí? Tá, deixa eu... Seria um. Não. Seria a D, A que é D. igual a um, só que invertida. Porque é Ah, rabo tá. com rabo, cabeça com cabeça na soma, né? No vetor soma. Então, como é A mais B, é o rabo do A e a cabeça do B. Então, tu percebeu que vai ser a resposta D, né? Sim, eu pensei certo, mas falei errado. Tá bom. Então tá bom, velho. Acho que até de vetor é isso mesmo. A gente pode ver rapidinho o resto na próxima aula aí. Mas tenta trazer uns exercícios, tá? É, exercício sobre o que mesmo? Movimento unidimensional. Tu pode encontrar no Halliday alguns. Aqueles que tu achar mais interessante, tu manda. Tá. Então tá Aham. bom, meu velho. Valeu Show aí, de bola. professor. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.